2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está elogiando, tecendo palavras favoráveis, de enaltecimento a Timóteo, que era seu discípulo, que era pastor, que era evangelista, que era alguém que tinha caminhado com Paulo, estava caminhando com Paulo, inclusive no fim da sua vida, do seu ministério. E ele diz, pela recordação que guarda tua fé sem fingimento. Paulo traz uma característica de Timóteo que era consequência de uma característica da sua mãe e da sua avó. A mesma fé sem fingimento, a mesma, primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Tá? 2 Timóteo 3,15, um pouquinho depois, capítulo 3, versículo 15. 2 Timóteo 3,15. Acompanhe aí, por favor. E desde a infância, sabe as sagradas letras. Olha lá, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O que significa isso? Que desde a infância Timóteo era doutrinado na palavra de Deus. Desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo era doutrinado desde pequeno, possivelmente por Eunice e por Lóide, né? Desde pequeno na palavra de Deus. E uma outra característica está lá em Atos capítulo 16. Atos 16, volta um pouquinho aí. Atos 16, versículo 1. Esses textos estão aí no cabeçalho dessa chamadinha da ministração desta manhã. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Então, Timóteo era discípulo de Paulo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Filho de uma judia crente. 3 versículos que enaltecem as qualidades ou as virtudes dessas duas mulheres importantes, apesar de não tão mencionadas na Bíblia, que foi Eunice, mãe do pastor Timóteo, do discípulo de Paulo Timóteo, e Lóide, sua avó, tá bom? O título dessa mensagem, Eunice e Lóide, exemplos de vida cristã, tá? Timóteo era um homem de Deus, era um servo de Deus, uma pessoa extremamente temente ao Senhor, uma pessoa que dava um exemplo de vida, um jovem cristão, né, que teve encontro com Cristo, um jovem cristão que demonstrou no decorrer da sua vida uma vida extremamente estreita com Deus, reconhecido por Paulo, doutrinado por Paulo, discípulo de Paulo, né, que cresceu num ambiente familiar onde a palavra de Deus, as escrituras eram pregadas. Timóteo era uma pessoa humilde, Timóteo era uma pessoa obediente, Timóteo era uma pessoa temente ao Senhor, né, um homem escolhido por Deus, ele foi escolhido por Deus, revestido de dom, de capacitação divina. Timóteo era um evangelista. Enfim, Timóteo trazia sobre ele algumas características que o enalteciam como homem de Deus. E certamente isso era fruto do próprio Timóteo, né, da sua vida com Deus, das suas experiências do dia a dia. Isso era fruto do seu discipulado pelo apóstolo Paulo, ele era discípulo de Paulo, mas com certeza essas virtudes de Timóteo também foram resultado da atuação
de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd como mulheres que temiam a Deus e conheciam a palavra de Deus. Tá? Então, esses 3 versículos trazem referências à mãe e à avó de Timóteo, que, por sua vez, revelam-nos algumas características importantes dessas 2 mulheres, dessas 2 mães, já que Eunice era filha de Lloyd. Primeira característica que serve para você e para mim, mamãe, homem, mulher, primeira característica é o testemunho de vida. Você vê em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, né, Paulo se referindo à avó e à mãe de Timóteo. Pela recordação que guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a tua avó em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. Paulo se refere a Timóteo, né, citando da sua qualidade como aquele que trazia uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, mas ele associa essa fé a quem, primeiramente? A sua avó e, consequentemente, a sua mãe. Né? Então, a primeira característica dessas mulheres de Deus que servem para as nossas vidas é que elas traziam consigo um testemunho de vida que era conhecido pela igreja. Pela igreja. E eu não sei se você sabe, e esse é um dado importante, muitas pessoas que vivem nas ruas, como indigentes, como bêbados, né, como moradores de rua, muitos jovens drogados são ex-crentes, ex-cristãos ou filhos de cristãos. Eu não sei se você sabe, mas isso é uma grande e triste realidade. Grande e triste realidade. Né? Se você perguntar para qualquer pessoa que tem uma clínica aí de recuperação de dependentes, pergunta para ele qual a incidência de filho de pastor, qual a incidência de filhos de famílias cristãs evangélicas, né? E você vai ver que a incidência é muito alta. Por que isso, pastor? Porque, infelizmente, muitas vezes essa realidade que existia na vida de Eunice e de Lloyd não existe nos lares dos cristãos, apesar de se intitularem cristãos. Né? Muitas vezes falta nos nossos lares, e nós temos de vigiarmos sempre, testemunho de vida, para que os nossos filhos cresçam no cristianismo e perpetuem-se, continuem no cristianismo e cultivem essa verdade na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos e aí por diante. Eunice e Lloyd traziam essa característica de testemunho de vida, não só para o apóstolo Paulo, para a igreja como um todo, mas para o próprio Timóteo, porque olhou para Timóteo, viu as características da sua avó e da sua mãe na sua vida. Testemunho de vida é algo que nós cristãos precisamos observar no nosso dia a dia. E você, mamãe, com certeza, né? Com certeza, dando continuidade àquilo que temos aprendido do Senhor, tá? Isso é muito importante. O apóstolo Paulo reconhece essas virtudes e esse testemunho de vida na vida de Timóteo, tá? A figura, a participação importante de Eunice e de Lloyd nessa história, tá? Isso é muito importante. Segunda característica que nós vemos aqui, ainda nessa questão de testemunho de vida, olha o que diz lá, 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, para que há em Cristo Jesus. Ou seja, a mãe de Timóteo se preocupava em ensinar Timóteo na palavra de Deus, trazendo um testemunho de mulher temente a Deus. Temente a Deus. Como que você sabe o testemunho de alguém em Cristo Jesus? Através das suas ações, através das suas atitudes. Como que você sabe o testemunho de uma mãe, de um pai, dentro de uma família cristã? Através dos seus filhos, né? Através daquilo que seus filhos recebem. Pastor, eu conheço pessoas que foram educadas nos princípios de Deus, mas os filhos hoje estão desviados. Claro que é possível.
né? Por mais que os pais se esforcem em ensinar aos seus filhos a palavra de Deus, por mais que seus pais deem um testemunho vivo da palavra de Deus, cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Olha a história do filho pródigo, cada um tem o seu livre-arbítrio. Porém, a probabilidade disso acontecer em lares onde verdadeiramente há um testemunho de vida, ela passa a ser menor, porque a palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida, tá bom? Isso é muito importante. Em Atos 16, versículo 1, diz assim: E chegou a Derbe a Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente. Olha só a referência que Paulo faz, aqui é Lucas, né? Lucas faz, Atos é Lucas, que Lucas faz, o médico, olha só a referência que ele faz acerca de Eunice. Timóteo era filho de uma judia crente. Por quê? Porque Eunice dava testemunho de vida. Eu quero fazer uma pergunta a você, mamãe em especial, mas a qualquer pessoa que nos assiste agora. Quando as pessoas fazem referência a você e a mim, será que elas podem dizer isso? Olha lá o Pedrinho, filho da Dona Maria, mulher crente, mulher sábia, mulher prudente, mulher temente a Deus. Olha lá o João, filho da Dona Joana, mulher que vai à igreja, mas olha, ela é realmente uma serva de Deus, não é essas mulheres que vão e não tem uma vida com Deus, não. Aquela mulher eu admiro, aquela mulher é uma guerreira em Jesus, aquela mulher, ela é temente à palavra de Deus, aquela mulher é um exemplo de vida. Será que as pessoas quando olham pra gente, agora você tá então a figura de homem, né? Olha lá o pastor Saulo, olha lá o Silvio, o Antônio. Será que as pessoas quando olham pra gente dizem, olha lá, um servo de Deus, um homem temente a Deus, alguém comprometido com a verdade de Deus? Será que nós temos dado esse testemunho diante das pessoas que nos ouvem, que nos veem, que nos acompanham? Será? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Hoje eu fiquei, não triste, mas fiquei pensando, né? Eu fiz essa postagem desse provérbio judeu, né? Dizendo que Deus, como ele não pode estar em todos os lugares, mas se referindo fisicamente, como Deus não pode estar em todos os lugares, né? Ele fez isso através da mulher, da mãe, né? E claro que Deus é onipotente, a gente sabe disso, né? Mas o versículo, o provérbio está se referindo à manifestação física, Deus como se fosse encarnado na mãe, né? As pessoas pudessem ver Deus na mãe. Né? E uma mulher lá que eu não conheço fez uma postagem dizendo, olha que falta de conhecimento, né? Deus é onipresente, o senhor não sabe disso? Né? O senhor não sabe disso? E eu fiquei pensando, né? Tantas pregações que eu faço, tantas mensagens que eu coloco na internet, tantos anos de vida cristã, quase 30 anos de vida cristã, 16 anos de vida pastoral. E essa mulher que eu não conheço, até está no meu Facebook, ela se refere a mim como se eu fosse um ignorante da Bíblia, né? Como se eu não conhecesse algo tão explícito, tão fundamental, que Deus é onipresente. E eu fiquei pensando, falei, que coisa interessante, né? Como as pessoas nos acompanham, essa mulher está no meu Facebook, mas não sabe quem a gente é. Né? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, mas que coisa triste, não que eu fiquei triste, mas a situação é triste, né? Você de repente tem uma vida cristã que você se esforça em viver no seu dia a dia e de repente alguém se refere a você como se você fosse um ignorante, não é nem da palavra de Deus, dos fundamentos da palavra de Deus. Testemunho de vida é tudo na nossa vida, irmãos, nós precisamos nos preocupar com isso, né? Não que eu estou preocupado com essa mulher, mas que eu digo assim, obviamente, né, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que as pessoas, qual é a leitura que as pessoas estão fazendo da gente em termos de vida cristã? Temos que tomar muito cuidado com isso. Né? É claro que as pessoas não podem avaliar você por um insight, né? Um momento, como talvez eu fui avaliado na postagem desse provérbio judeu. Né? Mas no seu dia a dia, na sua história, as pessoas têm feito uma boa avaliação, elas podem dizer de você, como Lucas disse, se referiu a Eunice, uma judia crente. Pensa nisso. Se porventura a sua fama não é essa,
Então sempre é tempo da gente rever as nossas ações. Sempre é tempo da gente rever as nossas atitudes. Se a minha fama é de fofoqueiro, é de maledicente, é de injusto, é de ladrão, é de roubador, é de infiel, né? Então sempre é tempo de eu rever isso na minha vida. Da mesma forma que Zaqueu tinha uma fama errada, né? Era um publicano, uma fama de alguém corrupto, injusto. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda aquela história, ele se arrepende dos seus pecados, ele pede perdão, ele ressarce as pessoas que ele prejudicou, e agora, a partir desse momento, Zaqueu cria um divisor de águas na sua vida, né? Ele cria um grande motivo para as pessoas começarem a enxergá-lo de uma outra maneira. Que tal você que porventura não tem essa fama boa numa vida cristã, que tal você criar aí hoje um divisor de águas na sua vida e dizer: a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou mudar a minha história. A partir de hoje eu vou mudar o meu testemunho de vida. Não importa tudo o que eu fiz de errado até agora. O que importa é o que eu vou fazer a partir de hoje, o que eu vou fazer a partir de agora. Pensa nisso, porque testemunho de vida é a qualidade que nós precisamos trazer na nossa vida como cristão, como trazia Eunice e como trazia Lloyd. Segunda característica importante, são só 3. Segunda característica importante está lá em 2 Timóteo 1,5, novamente, 2 Timóteo 1,5, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Pela recordação que guarde tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. A segunda característica dessas duas mulheres e mães é que elas traziam com elas fé sem fingimento. Meu Pai do céu! Se existe fé sem fingimento, é porque existe o quê? Fé fingida. Pseudo-fé, fé aparente, fé que parece, mas não é, né? É que nem o amor fingido, o amor hipócrita. Fé sem fingimento. E aqui eu quero lhe fazer uma pergunta: qual tem sido a sua fé? É apenas uma fé para os outros verem? Ah, aquele lá é um homem de fé. Sempre que ele está na igreja eu vejo ele orar, erguer as mãos aos céus, né? Ou é uma fé verdadeira que não é apenas através dos nossos gestos, né? Mas é uma fé que realmente nós trazemos as nossas ações, as nossas consequências, como fruto da nossa vida, né? Fé fingida é aquela que está mais ligada ao que se mostra, ao que se aparenta, do que ao que se vive realmente. Não é uma fé vivida verdadeiramente, é apenas uma fé para os outros verem. Muitos cristãos correm o risco de viver uma fé cristã de exibicionismo. Sabe, como aqueles judeus religiosos que gostavam de orar em praça pública para dizer que eles eram os espirituais. Mas para Deus, aquela oração não passava de 3 metros de altura. Né? Ou como aqueles que faziam, religiosos que faziam questão de dizer para todo mundo que eles estavam jejuando, e às vezes para não dizer diretamente, explicitamente, eles faziam o quê? Né? Para não ficar muito na cara que era uma atitude carnal, eles faziam o quê? Nossa, escreveram um texto aqui, a Luciana Batista, amém, Lu? Depois eu vejo aí. Né? Eles faziam o quê? Eles aparentavam um semblante, não tomavam banho, né? Sempre com aquele rosto, né, de alguém que está sofrendo a luta, a resistência do jejum, porque o jejum ele mexe com a nossa carne, né? Mas eles faziam questão de mostrar que estavam jejuando. Que fé tem sido a nossa? Uma fé que Deus conhece, uma fé que gera frutos, uma fé apenas para os outros verem, né? Quais as consequências de uma fé fingida? Quais as consequências de uma fé fingida, aparente, uma fé que não era a fé de Eunice e de Lloyd, né? Primeiro, ausência de milagres. Pastor, como que eu sei se a minha fé é uma fé autêntica, profunda, verdadeira, ou uma fé fingida? Vamos avaliar aqui rapidinho. Primeira coisa, quem traz consigo fé fingida é gente que traz ausência de milagres. Faz 10 anos que vive a vida cristã, mas não vê milagres na sua vida. Porque a fé, ela é fundamento para o milagre acontecer.
com exceção das coisas que Deus faz pela sua misericórdia e graça, né? Pelas as migalhas que a gente recebe de Deus, né? Mas aquilo que a gente ora, se não realiza-se, talvez é porque a nossa fé está fraca. Talvez porque a nossa fé, ela aparenta ser uma coisa que na verdade ela não é, né? Fé fingida é ausência de milagres na sua vida. Então, eu te pergunto, quantos milagres você tem vivido no seu dia a dia? Quantas bênçãos, quantos resultados de oração, quantas realizações, quantas manifestações de Deus você tem visto no seu dia a dia? Né? Hoje, nos dias aí de coronavírus, de economia complicada, como tem sido o seu coração? De alguém que tem vivido a alegria de Deus apesar de tudo isso? De alguém que tem crido que as coisas vão se reverter? De alguém que está cheio de ânimo para enfrentar todos esses desafios? Ou de alguém que está abatido, quase que se matando, quase que se destruindo? Né? Ou de alguém que só traz nos seus lábios palavras de imaturidade, palavras de reclamação, de murmuração? Porque se essas foram as ações da sua vida hoje, nos dias difíceis, é porque talvez a sua fé seja muito pequena, ou quem sabe uma fé fingida. Com todo o respeito ao que eu estou falando. Isso serve para você, isso serve para mim. Isso serve para mim. Tá? A Bíblia diz que a palavra de Deus é espelho na nossa vida. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tentar nos enxergarmos nesta palavra, para ver se realmente nós estamos dentro daquilo que a Bíblia diz que é. Né? E não fazer de conta que isso só serve para os outros e não serve para a gente. Uma outra característica de uma fé fingida é atitudes carnais em seu dia a dia. No seu dia a dia, as suas atitudes, elas estão mais alinhadas àquilo que a Bíblia nos ensina ou não? Quando as pessoas olham para você, ou quando você mesmo se autoavalia, né, as suas atitudes, na sua grande maioria, porque errar a gente erra, a gente falha, a gente não é perfeito, mas a sua grande maioria, as suas atitudes estão muito alinhadas a vida de um bom cristão, a vida de alguém que se submete à palavra de Deus, que quando peca pede perdão, que quando alguém peca perdoa, né? Alguém que vive justiça, ou uma vida totalmente cheia de ações carnais. Né? Pisou no seu pé, sai de baixo, porque eu não tenho papa na língua, porque eu não levo desaforo para casa. Né? Ou você é aquele que no trânsito mais xinga os outros, a mãe do cara que cortou, né? Enfim, quais são as suas atitudes no seu dia a dia? Porque se as suas atitudes forem carnais, se as minhas atitudes forem carnais, a minha fé com certeza é uma fé fingida e não é uma fé que tem transformado a minha vida. Porque a fé traz o quê? Proximidade com Deus. E proximidade com Deus é transformação de vida. Tá? Uma outra característica, necessidade de se fazer obras. Quem tem fé fingida tem necessidade de mostrar para as pessoas o que faz. E muitas vezes até fazer muito. É gente que se deixar trabalha na igreja 24 horas por dia. É gente que se deixar posta todo dia nas redes sociais aquilo que está fazendo. Às vezes a gente faz isso no intuito de incentivar as pessoas. Por exemplo, eu gosto, quando a igreja faz alguma mobilização social, eu gosto de mostrar para as pessoas, participe, vamos fazer, estamos fazendo, mostrar o resultado, até para prestar contas para a igreja do que foi feito. Esses dias o Departamento de Ação Social da INGE fez lá uma arrecadação de materiais de higiene, de limpeza para o Lar Betel, e nós postamos lá, ou compartilhamos, né, ou curtimos, né, aquilo que foi postado, prestando contas. Olha, foi arrecadado isso, obrigado a quem ajudou. Isso não é uma motivação carnal, pelo contrário. Mas tem gente que gosta de fazer isso toda hora para dizer o quê? Eu faço obras. Eu faço obras, olha só como eu sou espiritual, olha só a minha vida com Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu fico indignado, desculpa a minha expressão, mas eu fico indignado quando eu vejo gente fazendo visita, principalmente líderes fazendo visita em hospitais e tirando selfie com o doente. Tirando uma selfie com o doente no hospital. Gente, como isso, para mim, incomoda-me. Né? E, obviamente, acredito eu, com o consentimento do doente, mas como isso me incomoda? Como isso me incomoda? Né? Só falta fazer selfie de funeral. A pessoa vai fazer um funeral, tira uma selfie para mostrar que ela está trabalhando, que ela está se sensibilizando com os outros, que ela está fazendo a obra de Deus. Meu pai, isso é fé fingida. Isso é fruto de gente que precisa entender que servir a Deus é muito mais profundo do que isso.
Tá? Que mais? Dificuldades em relacionamentos sociais. As pessoas que trazem consigo uma fé fingida, elas naturalmente são apercebidas pelos outros que alguma coisa está errada. Geralmente quem traz fé fingida tem dificuldade em se relacionar com o seu próximo. Porque ninguém gosta de andar com gente de fé fingida. Porque, na verdade, né, usando palavras claras, o que é alguém de fé fingida? É alguém falso. É alguém falso. E alguém falso na fé pode ser falso em qualquer coisa. Fala que você é bonito, mas por trás fala que você é feio. Né? Fala que gostou da sua comida, mas por trás fala, nossa, que comida horrível. Fala que você é seu amigo, mas por trás, olha, não vê a hora de te apunhalar. Eu não quero gente falsa do meu lado. Eu não quero gente falsa frequentando os meus ambientes sociais. Eu não quero. Eu tenho de amar as pessoas falsas como quaisquer pessoas. Mas eu não preciso me relacionar com elas todos os dias, porque elas não me fazem bem. Elas não me fazem bem. Né? Eu preciso sim influenciá-las positivamente, como estou tentando fazer agora, para que elas mudem de vida. Mas eu não quero gente falsa perto de mim. Né? Então, pessoas que trazem uma fé fingida no seu dia a dia são pessoas que têm problemas para se relacionarem socialmente. Pastor, o senhor quer dizer que todo mundo que tem problema para se relacionar, ter fé fingida, é falso? De forma alguma. Tem gente que é tímido, tem gente que não sabe se expressar, tem vários motivos que podem trazer aí problemas de relacionamento. Mas o que eu quero dizer é que gente que é falsa na sua fé, com certeza tem problemas para se relacionar. E geralmente quem é falso se relaciona com quem? Com quem também é falso. Né? É a necessidade do ser humano de se identificar com os seus semelhantes. Com os seus semelhantes. Sabe aquele ditado que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és? Ele é importante. Ele não é 100% verdadeiro, né? Ou exato. O verdadeiro ele não é 100% exato. Né? Porque Jesus, por muitas vezes, andou com as prostitutas, mas nem por isso ele era um prostituto. Né? Agora, Jesus não convivia todos os dias. Jesus não frequentava a casa todos os dias. Jesus não almoçava todos os dias. Jesus não ficava batendo papo todos os dias com as prostitutas, porque é algo que não se casava. Jesus as evangelizava para que elas se transformassem. É diferente. É diferente. Tá? Toma cuidado com isso, porque os semelhantes, eles se juntam, por isso que existem as tribos, os clãs. Tá? Muito bem. Quem tem uma fé fingida, eu preciso correr aqui, tem a presença constante de problemas. Por que tem presença constante de problemas? Eu diria até que uma pessoa quase que desgraçada. Né? Por quê? Gente que está cercada de problemas. Você já ouviu aquela expressão curva de rio? Né? Parece que tudo que tem de tranqueira para na vida dela. Tudo que tem de tranqueira para na vida dela. Parece que ela atrai tranqueira. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 6 que a fé é o nosso escudo. É o escudo da fé para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. Aliás, domingo que vem, guarda isso, tanto no culto da manhã como da noite, eu vou pregar duas mensagens complementares. Eu vou começar de manhã e terminar à noite falando sobre a armadura de Deus, uma mensagem muito detalhada para você entender sobre a armadura de Deus. Né? O que significa os pés calçados com a evangelização do Evangelho da Paz, a preparação, do Evangelho da Paz, o escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada. O que significa isso na nossa vida? Uma mensagem tremenda, não perde não. Tá? E você que está assistindo esse vídeo aí fora do tempo, né? O que vai assistir depois, procura aí essa mensagem que com certeza vai estar nas redes sociais, tá? A armadura de Deus, explicadinha, detalhe por detalhe. E dentro da armadura de Deus, como parte da armadura de Deus, tem o quê? O escudo da fé. Então, se a minha fé é fingida, eu estou desprotegido. E as setas do maligno, os dardos inflamados do maligno, eles vêm contra a minha vida, eles vão alcançar a minha vida, o meu coração, a minha mente. E isso só desgraça para a nossa vida. A fé não pode ser fingida. A fé tem que ser autêntica, verdadeira. Viu? O diabo não quer que você tenha uma fé autêntica, verdadeira. Quer que você tenha uma fé hipócrita, uma fé falsa, porque ele sabe que através disso, além de todos os problemas que você vai ter na sua vida, que eu acabei de listar, ele também vai poder ter facilidade de agir contra as nossas vidas.
tá? Presença constante de problemas. E finalmente, quem tem uma fé fingida tem uma condenação eterna. Obviamente, né? Quem tem uma fé fingida está se enganando que é salvo. Porque a fé, ela é premissa. A fé é fundamental para que a gente possa viver a nossa vida com Deus e nos encaminhar para os céus e não para o inferno, tá? Então, Eunice e Lloyd não traziam consigo uma fé fingida. Não. Elas tinham testemunho de vida e elas traziam, assim como Timóteo, consequentemente como Timóteo, uma fé verdadeira. Você tem trazido uma fé verdadeira na sua vida? Se não, sempre há tempo. E por fim, para a gente encerrar, que o horário já foi embora, né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, tem uma outra verdade de extrema importância. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Na visão de Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, médico, ele enaltece o quê? Na história de Timóteo, ele enaltece o quê? Que Timóteo cresceu aprendendo a palavra de Deus desde a infância, não é fase de juventude ou adulta, desde a infância, sabes as sagradas letras. Uma outra característica importante de pessoas que realmente têm um exemplo de vida cristã, como Eunice e Lloyd, é termos conhecimento da palavra de Deus. Termos a característica de pregarmos, de compartilharmos, de ensinarmos a palavra de Deus. Termos convívio constante da palavra de Deus. Você está cercado de ações, de atitudes, de compromissos, de eventos que trazem o quê? O conhecimento da palavra de Deus, né? Quem tem esse testemunho de vida é a gente que frequenta igreja, a gente que participa de congresso, a gente que lê a Bíblia constantemente, a gente que faz o seu devocional sempre que possível, a gente que gosta de conversar com gente que conhece da Bíblia, né? Quem tem essa paixão, essa característica pela palavra de Deus, por aprender, por pregar, por viver, é gente que convive com a palavra em todo o tempo. Não é gente que com certeza vai ouvir e participar dos cultos que eu dirijo, né? Porque eu prego se deixar mais de uma hora e pouco a palavra de Deus nos cultos. Não é? É gente que não vai assistir os meus cultos. Os meus que eu digo, os cultos que eu dirijo, né? Porque com certeza quando você está diante de alguém que gosta da palavra de Deus e que prega a palavra de Deus com tamanha insistência e longevidade, as pessoas se incomodam. Mas a paixão pela palavra de Deus é consequência da nossa vida com Deus. Queridos, quando nós nos apaixonamos por alguém, nós não nos interessamos por aquilo de alguém? Claro que sim. Quando você é apaixonado por carro, um exemplo, quando você é apaixonado por carro, alguém fala de carro para você, os seus olhos brilham. Não é? Quando você é apaixonado por um time de futebol, alguém fala daquele time de futebol, os seus olhos brilham, você já começa a entrar no assunto. Não é verdade? Não é? A palavra de Deus é a mesma coisa. Se falar muito da palavra de Deus incomoda o seu coração, preste atenção nisso. Quem sabe esse não é um sinal de que alguma coisa tem que ser revista dentro de você. A Bíblia diz que Paulo pregava ao virar a noite. Lembra aquela passagem de Eutico? Se não me engano é Eutico, né, que cai da janela. Ó, Paulo, ó, pregando horas. Pega lá no Antigo Testamento, Esdras pregando, Moisés virava o dia pregando a palavra. Homens apaixonados, homens que traziam a palavra explícita no coração. E de repente tem gente hoje que faz culto, que dirige culto com 10 minutos de palavra e meia hora de recado. Né? Cuidado com isso, muito cuidado com isso. Eu fiquei muito triste uma vez, eu fui convidado para pregar numa igreja. Não vou falar onde, que cidade, nem que igreja. E muito menos quem era o pastor que liderava essa igreja. Mas faz muito tempo. E eu fui pregar na igreja, né? De manhã, imaginei que ia pregar, como prego na igreja que eu pastoreio. E o pastor chegou para mim e falou assim, olha, você tem 20 minutos para pregar. Hã? Era um culto, você tem 20 minutos. Eu falei, o quê?
Até eu reagi inesperadamente. Falei, como assim? 20 minutos é a introdução, né? É o bom dia. E aí no fim eu até preguei meia hora. O pastor me deu um tempinho lá, preguei meia hora, mas com muita tristeza no meu coração. Com muita tristeza no meu coração. Claro, pastor, não precisa pregar tanto, a gente sabe que a palavra é eficaz. Eu sei de tudo isso, querido, mas quem é apaixonado por Deus, eu acho que não pensa assim. Apaixonado pela palavra de Deus, tá? Então elas traziam essa característica, né, de gente circundada, de gente rodeada da palavra de Deus, ensinava Timóteo desde a sua infância. Paulo, Lucas ressalta essa questão, né? Agora, elas estavam fazendo o quê? Na verdade, cumprindo a palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 6, versículo 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. No seu coração, faz parte da gente. A palavra de Deus já tem que estar encarnada da gente. Você, para dormir, tira a sua orelha? Você para dormir tira o olho, vou tirar o olho, vou dormir agora, amanhã eu... Não, filho, você dorme com a orelha, você dorme com o olho, você dorme com o nariz, você dorme com o braço. A palavra de Deus já tem que estar encarnada na gente todo tempo. Na hora que você acorda, que você levanta, que você come, que você toma banho, que você janta, que você vai jogar bola, que você vai no cinema, que você vai na praia, a palavra de Deus tem que fazer parte de você, parte da sua alma, né? Uníssona, uma coisa única, né? Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Inculcará, o pessoal do departamento infantil usa muito esse termo, inculcar. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentada em sua casa. Deus ensinando o seu povo lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio. Andando pelo caminho a deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Esse versículo, inclusive, deu margem aos judeus, né, de criarem todos aqueles indumentários de religiosidade, né, que ele coloca aquela caixinha que prende aqui na cabeça, você já viu aquelas tiras no braço, né? Aquele instrumento que você coloca bem objeto que você coloca na entrada, nos umbrais das portas, né? São coisas típicas da cultura judaica, mas fruto da onde? Desse versículo. Eles levaram ao pé da letra, né? Também deve amarrá-las com um sinal na sua mão, e essas lhe serão por frontal aos olhos, e vocês escreverão nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Ou seja, a palavra de Deus tem que fazer parte da sua vida. Então, 3 características importantes na vida de Eunice e Lloyd. Né? O Lloyd, Eunice, avó e mãe de Timóteo. Gente que dava testemunho de vida, gente que não tinha uma fé fingida e gente que estava cercada da palavra de Deus. O seu lar hoje está cercado da palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O seu filho conhece a palavra de Deus. O seu filho tem incentivado a ouvir a palavra de Deus. De que maneira, pastor, isso é possível? De que maneira podemos cumprir esta verdade nas nossas vidas? Primeira coisa, conhecendo a Bíblia. Né? Se esforçando você em conhecer a palavra de Deus. Talvez fazendo como você está fazendo agora. Segunda coisa, habituando-se a estar na igreja. A igreja é a única instituição na Terra que tem por propósito trazer todas essas verdades, conhecimento bíblico, fortalecer a nossa fé, né? Testemunho de vida, amparar-nos espiritualmente, que somos um corpo, manifestação dos dons de Deus. Onde você vai encontrar um profeta, um apóstolo, um mestre, um pastor, um evangelista? Na igreja. Né? Na igreja, através da igreja, essas pessoas vão para o mundo, mas é a igreja que doutrina, é a igreja que cultiva, é a igreja que alimenta, é o curral, né? Como diz lá João capítulo 10, ele levava as ovelhas para o aprisco e depois as levava para
fora. O aprisco é a igreja, é o lugar onde você trata a ovelha. Né? Eu me especializei em criação de ovelhas e a gente muito fazia as coisas no curral. Parava casco da ovelha, tirava a lã da ovelha, né? Dava injeção na ovelha, vitamina, vermífugo, enfim. Passava lá herbicida não é mato, né? Passava lá medicamentos parasitológicos, né? Parasiticida, né? Medicamentos eumitológicos para matar os vermes. Era lá no curral. E depois as ovelhas tratadas, fortalecidas, elas iam para onde? Elas iam para o pasto. Tá? Características de quem gosta e ama e busca e se habitua à palavra do Senhor. Estar na igreja, incentivar a sua família a estar na igreja. Tornando a palavra de Deus família, a palavra família, no dia a dia da sua família, né? Torne a Bíblia familiar, a palavra de Deus familiar, quando você vai orar. Né? A gente, na minha casa, a gente sempre incentiva a Yane, minha filha de 8 anos, a orar. Sempre, sempre. 99% das nossas refeições, quem ora é a Yane, a nossa filha de 8 anos, para incentivá-la a orar, agradecer pelo alimento, né, falar de princípios espirituais, ensiná-la coisas referentes ao seu dia a dia. Filha, ó, não faça isso, filha, faz desse jeito. Olha, filha, está vendo porque é importante agradecer ao Papai do Céu? Né? Tornar a palavra um ambiente familiar comum. Minha filha me vê estudando a palavra de Deus. Minha filha me vê, muitas vezes eu venho gravar as minhas lives, minha filha quer estar junto. Muitas vezes eu venho dirigir o culto de manhã, já que às vezes vem de manhã, minha esposa, ou às vezes vem à noite, minha filha quer vir junto. Isso é muito importante, é um sinal de que esta palavra tem atraído-a no seu coração. Tá bom, queridos? E por fim, viver a palavra de Deus. Né? Então, 3 características importantes para a gente encerrar na vida de Lloyd e Eunice. Testemunho de vida, fé sem fingimento e estar cercada intensamente da palavra de Deus. Amém? Que essas características que foram enaltecidas por Paulo, por Lucas, pelo próprio Deus, porque estão escritas na sua palavra, que elas também sejam parte da sua e da minha vida. Que não sejam referência. E se porventura de tudo que eu falei existe alguma coisa que está faltando na sua vida, então vamos rever isso. Sempre é tempo da gente recomeçar. Amém?